Pessoal, nós vamos resolver agora mais 3 exercícios do livro Química, a Ciência Central. Os autores principais são Brown e LeMay, 13ª edição mais recente traduzida para o português, ok? Exercícios de números 51, 61 e 73 do capítulo 16, tá certo? Conforme já recomendamos em outras oportunidades, quer dizer, ao longo aqui da resolução do exercício, pare o vídeo, né? Compare com calma, veja com calma os cálculos e, de preferência, acompanhe aí os cálculos, né? Tenha em mãos a sua calculadora científica e refaça os cálculos, né? Para que você possa, então, enfim, com essa repetição dos cálculos, com esse refazimento dos cálculos, adquirir aí alguma percepção um pouco maior, ou, enfim, alguma expertise, alguma proficiência na resolução de exercícios, né? E não ficar meramente assistindo, mas nesse caso, embora os problemas já estejam resolvidos, repetir, né, a sua resolução, refazendo os cálculos, é algo altamente recomendável, altamente proveitoso, tá certo? Então esses 3 exercícios aí estão dedicados a cálculo de pH, Ka, Kb, etc. e tal, enfim, ácidos e bases fracas, né? Enfim, primeiro exercício, o ácido lático, está aí a fórmula, tem um hidrogênio ácido, ou seja, um ácido monoprótico. Uma solução de ácido lático 0,1 molar tem um pH igual a 2,44, calcule Ka. Né? A partir do pH, eu encontro a concentração de íons H+. Como ele é um ácido monoprótico, a concentração de H+, e a concentração do acetato são iguais, né? Por isso 3,63 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. E a concentração de equilíbrio do ácido vai ser a concentração inicial, 0,1 mol por litro, menos, né, a concentração de H+, quer dizer, você vai subtrair da concentração inicial a porção ali que ionizou, tá certo? Fazendo as contas, 1,37 vezes 10 a menos 4, em total concordância aí com o gabarito do livro, né, o autor arredondou, ficou 1,4 vezes 10 a menos 4, tá certo? O ponto-chave aí para você ter um valor exato é justamente levar em conta que a concentração inicial, a concentração no equilíbrio será inicial menos, né, aquilo que houver ionizado. Né? É preciso descontar, né, da concentração inicial a fração aí enfim, de moléculas, enfim, de mols que sofreu ionização. Isso está expresso aí na concentração de íons H+, que nós obtivemos a partir do valor do pH. Tá certo? Esse então foi o problema 1651. Né? Então, um ácido fraco, você precisa do Ka. Para calcular o pH, ou tendo o pH da solução, você pode calcular o Ka, o inverso, né, que foi feito aí nesse problema. Tá certo? Mas em se tratando de ácidos fracos e de bases fracas também, você precisará da constante de equilíbrio, que nesse caso é uma constante de ionização, né? Para que você possa aí calcular o pH do meio. Ou, nesse caso, o pH já foi fornecido, então pediu-se inversamente aí para você calcular o valor da constante de ionização, nesse caso para o ácido lático. Tá certo? 1661, sacarina, um substituto do açúcar, ele te dá o pKa e pede para calcular o pH de uma solução 0,1 mol por litro. Lembrar que pKa é o log do inverso de Ka. Então, a partir do valor de pKa que foi fornecido, 2,32, encontramos o valor de Ka. Né? Enfim, é uma espécie também se comporta também, né, como um ácido monoprótico, né, de forma tal que a concentração de H+ e a concentração do ânion vão ser iguais, daí X2, e a concentração no equilíbrio vai ser a concentração inicial, que nesse caso é 0,1, menos o que houver ionizado. Né? Se você fizer a aproximação e disser que a concentração inicial é a própria concentração no equilíbrio, você vai terminar calculando um pH de 1,66. Se você fizer o cálculo mais exato, né, 0,1 menos x, você vai cair numa equação de segundo grau, vai calcular uma concentração de H+ de 1,96 vezes 10 a menos 2 e um pH de 1,707, 1,71 se você arredondar. Então, em total concordância com o gabarito oficial do livro. Tá certo? O primeiro cálculo ali, com pH de 1,66, foi feito um cálculo aproximado, né, assumindo que a concentração no equilíbrio é igual à própria concentração inicial. Mas como o Ka é da ordem de 10 a menos 3 e a concentração inicial era 10 a menos 1, estão relativamente próximas. Né? Então, nesse caso, fazer essa aproximação e dizer que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial seria um pouco forçado. Daí essa diferença, né,
no valor do pH. Mas percebam que, de qualquer forma, a diferença também não foi tão grande, né? Se você arredondar para o inteiro mais próximo, é 1,7, e 1,66 arredondado aí para o inteiro mais próximo seria 1,7 também, né? Tá certo? O número após o 6 é maior que 5, seria 1,7, quer dizer. Mesmo o cálculo aproximado não fornece um resultado assim tão dispar, né, em relação ao gabarito oficial. Em todo caso, o gabarito oficial utiliza aí de um cálculo mais exato, no qual você vai cair na equação do segundo grau, né? É preciso descontar da concentração inicial aquilo que ionizou para termos aí sim a concentração do ácido no equilíbrio. Enfim, duas maneiras aí de você calcular, né? Sendo que se a diferença entre a constante de equilíbrio e o valor da concentração inicial for relativamente grande, né? Da ordem de 10 a quarta, 10 a quinta, aí de ordem de grandeza, então a aproximação, né? Que a concentração no equilíbrio é a própria inicial, costuma fornecer resultados excelentes, né? Mas nesse caso, um cálculo mais exato era necessário. Tem outros vídeos aqui no canal mencionando essa situação, né? Quando você pode ou não pode fazer uma aproximação. Então, 1673, né? Efedrina, a solução de efedrina tantos molar, tem um pH de 11,33, calcule Kb. Né? Então, a partir do pH você calcula o pOH, né? E, enfim, a partir do pOH você calcula a concentração de OH-. Né? Concentração de OH- e a concentração do cátion são iguais, daí fica 2,14 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Né? E a concentração no equilíbrio vai ser a concentração inicial, né? A 0,0359 molar, menos aquilo, né, que houver ionizado. Então você chega aí, a concentração no caso da base e do cátion são iguais, né? E o Kb, no caso, é 1,36 vezes 10 a menos 4, arredondando 1,4 vezes 10 a menos 4, em total concordância, tanto as concentrações quanto o Kb, total concordância aí com o gabarito oficial do livro, tá certo? Mas enfim, é preciso sempre fazer essa consideração, né? Para você ter aí um valor exato da concentração inicial, subtrair aquilo que houver ionizado, tá certo? Para você ter um valor aí mais exato, né? Enfim, calculamos aí então, né, o valor de Kb para essa base fraca e as concentrações das espécies aí no equilíbrio, tá certo? No caso é uma base de bronze, né, recebe um próton da molécula de água, fica um excesso de OH- no meio, daí então o meio torna-se básico, evidentemente, por isso que o pH é 11,33. Mas aí então tivemos nesses exercícios, né, cálculos envolvendo ácidos fracos e bases fracas, e evidentemente precisamos aí saber os valores das constantes de equilíbrio, né, que nesse caso são constantes de ionização, né, Ka para o ácido, Kb para base, né. E é sempre preciso ter em mente aí, verificar, né, quando é possível ou não fazer a aproximação, né, utilizar a concentração inicial como sendo a própria concentração no equilíbrio, ou calcular um valor mais exato para a constante de equilíbrio, para a concentração no equilíbrio, né? Que na constante de equilíbrio são os valores de concentrações no equilíbrio que vão figurar, né, na expressão, tá certo? Mas enfim, o próprio, né, a própria resolução constante de exercício vai dar esse feeling, essa percepção. Em todo caso, como já disse, temos vídeo aqui no canal focando aí nessa questão, né, quando é possível e quando não é possível fazer-se uma aproximação com relação à concentração do ácido ou da base no equilíbrio, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.